A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos ministrando para os irmãos a lição 12, de 22 de junho de 2014. O tema dessa lição é o diaconato. Nós estaremos falando sobre o diaconato. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando o trimestre Dons Espirituais e Ministeriais. Hoje nós estaremos tratando do assunto sobre o diaconato. O texto áureo diz o seguinte, eu quero ler com os irmãos em tela aqui. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:13. Também quero ler a verdade prática, que diz assim: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. Ou seja, na verdade prática, nós sedimentamos aqui o conhecimento que todos nós temos responsabilidades da função, do trabalho e do chamado do diaconato. Então, não é porque você não é diácono na casa do Senhor que você não deva ajudar na administração, na ministração da casa do Senhor. É um ministério, é uma chamada, mas todos nós temos essa missão, ou seja, a missão de todo crente é zelar pelo litúrgico, pelo patrimônio da igreja. Então, em tese, todos nós temos essa função do diaconato na casa do Senhor. A leitura bíblica em classe encontra 1 Timóteo 3, 8 a 13. Nós não lemos, mas no domingo de manhã os irmãos fazem essa leitura. A introdução, eu creio que vocês estão acompanhando em tela aí, diz o seguinte: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito Santo e expandiu-se pelo mundo. Nesta lição, estudaremos esse importante ministério de serviço. Ou seja, na leitura da introdução, nós já temos uma ideia de como surgiu esse ministério do diaconato na igreja, pelo crescimento e expansão da igreja, pela complexidade, o maior número de pessoas, pela questão social, pela questão de diferentes pessoas frequentarem a casa do Senhor, etnias, povos, línguas diferentes. Então, tornou-se necessária essa figura do diácono na casa do Senhor. O capítulo 1 fala sobre a diaconia de Jesus Cristo. O capítulo 1 subdivide-se em item 1, significado do termo, item 2, serviço de escravo, item 3, o discípulo é um serviçal. O item 1 do capítulo 1, significado do termo. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço, ou seja, o próprio significado já o diz que quando uma pessoa é consagrada para o diaconato, ela foi chamada para um trabalho. Que trabalho é esse? Em específico do diácono, é o de cuidar do patrimônio, zelar do patrimônio da igreja e do funcionamento da liturgia, dando segurança e condições para que a liturgia do culto aconteça. Aqui no segundo parágrafo diz assim: a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde, ou seja, o diácono tem que ser uma pessoa simples, uma pessoa prestativa, atenciosa e que esteja pronta a servir. Por isso, a expressão aqui, tomando a forma de um servo, que é o significado da expressão da palavra diácono. O item 2 do capítulo 1, serviço de escravo. No último parágrafo diz assim: não há atitude mais comovente do nosso Senhor como relato do lava-pés, demonstrando serviço, exemplo e humildade. Aqui no item 2, coloca-se o exemplo de Jesus, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Os discípulos estavam na discussão de quem seria o maior ou quem teria maior galardão, e Jesus vem com um exemplo, lavando os pés dos discípulos, dizendo assim, e dando um exemplo, que ele, o Filho de Deus, desceu essa condição e lavou os pés dos seus próprios discípulos. Então esse exemplo de Jesus é um exemplo que cabe aqui na função do diácono, ou seja, o diácono está pronto a servir em qualquer momento e em qualquer circunstância. O item 3 do capítulo 1 fala: o discípulo é um serviçal. A proposta do Nazareno nunca foi a de estabelecer uma hierarquia de poder temporal para a sua igreja, mas a de serviço. Qual é a proposta de Jesus?
A proposta de Jesus é a proposta da diaconia. Nós, como igreja, como instituição, como organização terrena, nós vemos a hierarquia na casa do Senhor em nível vertical. Jesus, Deus, Ele vê todos nós em nível horizontal. Então Deus não tem essa visão que nós temos de hierarquia vertical. Dá até a impressão, né, que hoje a pessoa, ela vem para o serviço do diaconato, ela fala, ó, eu tenho que passar para o presbitério, eu já tenho que passar rápido para evangelista, tem que chegar a pastor presidente, eu tenho que, né, como se fosse uma carreira. E nós não vemos assim. Nós vemos que muitas pessoas, ela têm um chamado para o diaconato, para o ministério do diaconato. Vão ser diáconos, vão viver diáconos, vão morrer diáconos ou ser arrebatados diáconos. Porque é o ministério, é a chamada. Eu já vi muitas pessoas com o ministério de diaconato, tinha essa chamada específica para a vida, colocaram em outra função, evangelista ou presbítero, acabou o ministério. Matou um diácono. Quão bonito é você ver, né, um diácono com ministério, com chamada a serviço da igreja. É muito lindo, é muito bonito. Então, a proposta de Jesus não é uma proposta de hierarquia, é uma proposta de serviço, de trabalho na seara do mestre. O capítulo 2 fala sobre a instituição dos diáconos. O capítulo 2 subdivide-se em item 1, o conceito da função, item 2, a origem do diaconato, item 3, a escolha dos diáconos. O item 1 do capítulo 2 diz o conceito da função. Refere-se àquele que presta trabalhos voluntários, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Então eles dão um exemplo aqui dos criados do Novo Testamento. O serviço do diaconato não tem remuneração, um serviço social, é um serviço relevante prestado na casa do Senhor, né? De cuidado, de amor e dedicação à casa do Senhor. O item 2 fala sobre a origem do diaconato. Qual que é a origem? Primeiro, da bênção. Segundo, da questão étnica. Diz aqui, a bênção foi o extraordinário crescimento da igreja. Então, a igreja teve uma bênção tão grande e o crescimento foi tão grande, tão extraordinário. Junto com o crescimento, vêm os problemas sociais. Então, o diácono entra para solucionar esses problemas sociais. Depois a questão étnica, causada pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas judias de fala hebraica e as de fala grega. Então, uma questão de etnia também foi um dos estopins, vamos dizer assim, da criação da função do diaconato. O que me chama a atenção aqui é que o diácono, ele tem que estar apto a entender a questão social dentro da igreja e também falar diversas línguas, no sentido de compreensão. No sentido de compreensão. Vejam que eles estavam aptos a transitar entre os gregos e entre os judeus. Então, se você tem dificuldade de transitar na igreja, meu irmão, e você é diácono, peça a Deus essa capacidade, porque um diácono, ele precisa conseguir transitar tranquilamente dentro da igreja, entre todas as pessoas, ter acesso a todas as pessoas. O item 3 do capítulo 2 fala a escolha dos diáconos. Como foi? Irmãos, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão ética e social. Olha, além de ser capacitado pelo Espírito Santo, foi-se exigido que eles tivessem também capacidade administrativa. Então, um diácono, à vista das pessoas, a nossa visão errada do diaconato, não pode ser qualquer pessoa. Um diácono tem que ser uma pessoa preparada administrativamente falando. E uma pessoa que entende das questões sociais. Atos 6, 2 a 7. Então nós vemos o diaconato como um cargo de menor relevância. Tipo assim, vamos separar qualquer um pode ser diácono. Pode separar uns 5, 6 aí.
Qualquer um pode ser diácono, quando a Bíblia diz que não. O capítulo 3 fala o perfil e função do diácono. O capítulo 3 subdivide-se em qualificação do diácono, a função dos diáconos em Atos 6 e a função dos diáconos hoje. Qualificação do diácono. Tinha que ter caráter moral, caráter espiritual, caráter familiar. Ou seja, é um tripé de exemplos, confirmando que essa pessoa não pode ser qualquer pessoa, que ela tem que ser respeitada no meio em que ela vive, ter um caráter moral, um zelo, honrado, reconhecido pela sociedade onde ela vive. Caráter espiritual, ter plena convicção do que é crer no Evangelho, tem que ser uma pessoa madura na palavra de Deus, conhecedora. E caráter familiar, tem que ser exemplo com a sua família e para os de fora também. Então, essa qualificação do diácono é um tripé de perfeição perante a sociedade. Homem de família, homem espiritual, homem honrado, de moral, que confesso para os irmãos, é muito difícil encontrar hoje. Mas encontra, mas está difícil. O item 2 do capítulo 3, a função dos diáconos. Olha, diz aqui, separados para assistir socialmente as viúvas. Parece tão simples, irmão, mas lidar com questões sociais não é fácil. Não é fácil. Parece simples, mas não é fácil. E essa pessoa tem que estar preparada para compreender essa questão social dentro da igreja. E aqui, mais uma vez, tanto os de fala hebraica como os de fala grega, provando mais uma vez que o diácono tem que saber transitar entre todos os irmãos da igreja. Não, eu só sei lidar com essa parte da igreja, então não serve para ser diácono. Não serve para ser diácono. O item 3, a função dos diáconos hoje. A função dos diáconos hoje, auxiliar a igreja local através da orientação de um pastor, então tem que ser obediente ao seu pastor, em atividades ligadas, visita a enfermos, os necessitados, desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto. Ou seja, resumindo, função do diácono hoje, cuidar do litúrgico da igreja e das questões sociais. Então hoje, o que um diácono faria? Dar segurança, dar condições para o culto acontecer, auxiliando o pastor e os demais ministros. Social, líder da assistência social da igreja. A igreja tem que ter uma assistência social e o diácono é responsável. Eu sei que não funciona muito bem assim, que muitos papéis estão invertidos dentro da casa do Senhor, já não está mais como o cristianismo primitivo. Eu sei que a função do diácono está bem desvirtuada hoje em dia dentro de igreja, mas que essa lição possa resgatar essa função tão abençoada que é do diaconato na casa do Senhor. Eu quero ler com vocês aí a conclusão, creio que o presbítero Abner vai colocar em tela para vocês aí. Diz assim: o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Ora, quanto maior for a sua igreja, mais necessidade de diáconos tem. Porque, irmão, com a bênção e o crescimento vem os problemas também. E aí entra o diácono, auxiliando na questão social, patrimonial e litúrgica. Que o Espírito Santo possa falar melhor nos vossos corações. Que Deus possa abençoar os irmãos no domingo de manhã nas escolas bíblicas dominicais por todo o mundo. E se Deus quiser, e Ele quer, e eu tenho certeza que se Ele não voltar, nós estaremos aqui em mais uma pré-aula, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, dando essa pincelada, tentando auxiliar os professores e os alunos da escola bíblica dominical. Deus os abençoe e até uma próxima pré-aula.